tecnologia espacial americana abriu-nos novos mundos, mas também encontrou o seu lugar aqui na Terra. As inovações oferecidas pela NASA salvam muitas vidas. São um valioso tesouro em custos energéticos e representam um grande poder. Este é um formidável carrinho de golfe. Encontramo-los na linha de fogo, nas nossas casas e até nas nossas camas. Até à Lua, mais além e de volta outra vez. Tecnologia da NASA, agora em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Durante uma maratona, leva apenas 30 minutos para a temperatura de um atleta subir até ao limite. Mas depois de cortar a meta, pode levar apenas 15 minutos para a sua temperatura corporal descer abaixo de 32 graus Celsius. Esta rápida descida, combinada com algum ar frio, pode resultar em hipotermia. Para evitar esta situação potencialmente letal, os atletas cobrem-se com cobertores térmicos feitos de um material metálico especial. O cobertor funciona como uma barreira. Refletindo o excesso de radiação térmica e contendo o calor corporal, esta barreira ajuda-nos a manter uma temperatura constante. Este inovador cobertor tem uma história que é literalmente de outro mundo. Tal como mais de 1 milhar de outros grandes produtos, veio do espaço. Desde comida desidratada e congelada, tecidos especiais, painéis solares e até sapatos de ténis, o seu percurso desde o espaço exterior até nós faz parte dos planos da NASA. Quando a NASA foi criada em 1958, o Congresso estabeleceu que qualquer tecnologia desenvolvida para a exploração do espaço deveria ser disponibilizada para a utilização pública. Bem, o objetivo da NASA era criar uma agência civil para levar a cabo pesquisa espacial e aeronáutica e considerar os seus benefícios para a nação. E então, sendo uma agência civil, o objetivo era ter uma comunicação aberta sobre quais eram as nossas tecnologias e torná-las disponíveis. Por vezes as pessoas não se apercebem da ligação com muitas tecnologias espaciais, mas há muitas coisas que fazemos todos os dias que são benefícios que resultam da tecnologia espacial. Milhares de cobertores térmicos que resultaram da política vigente da NASA foram produzidos aqui na Star Metallizing, em Escondido, Califórnia. A chave para fazer esta forma de isolamento superfina é uma camada de alumínio da grossura de apenas 200 partes de 1 micron. Isto é 1000 vezes mais fino que uma vulgar folha de alumínio. E é aplicado dentro desta máquina. Aquilo que estamos a ver é um metalizador. E o que faz é revestir película plástica com uma camada de alumínio. A película de alumínio é 99,9% alumínio. Temos milhares de metros em cada carreto e o metalizador processa vários tipos diferentes de plástico. O metalizador pode revestir de alumínio elementos plásticos de diversos tamanhos e espessuras. Basicamente, processamos este tipo de material cerca de 300 metros por minuto. Outros materiais são muito mais lentos. A razão para serem mais lentos é a densidade óptica. Alguns clientes querem o tipo 3.0, que quer dizer que podemos ver através dele. Neste processo, os trabalhadores estão a revestir rolos de 385 kg de película plástica de poliuretano com a espessura de 0,5 mm, 1,5 metro de largura e 2.000 metros de comprimento. Quando o rolo é carregado e o metalizador é selado, a unidade de refrigeração arrefece a câmara até 50 graus Celsius negativos, que congela toda a umidade do ar. Atrás estão as bombas mecânicas. Estas criam uma sucção e têm à frente uma bomba de ar. Portanto, tiramos todo o ar desta câmara e depois bombeamos o ar até ao fim. Esta câmara não chega até uma atmosfera zero sem este dispositivo, porque se houver alguma água, ali há oxigênio. E sem ter sido congelado ou uma vez congelado, já não conta porque o oxigênio fica contido. Se houver alguma água neste sistema, não se consegue bombear.
Na câmara, os elementos de aquecimento sobem até 315 graus Celsius e os rolos de película plástica começam a rodar. Então, cada cabo alimenta o seu elemento de aquecimento individual que o vaporiza instantaneamente. Quando a nuvem de alumínio contacta com a película, esta passa de transparente a prateada no instante e a metalização está completa. Conseguiram perceber? Vejamos outra vez. O produto final é um isolador salva-vidas de 1,80 m por 1,20 m, dobrado de forma a caber no seu bolso. De certo que é apropriado para atletas depois de uma maratona. Mas o processo de metalização foi aperfeiçoado para um tipo de maratona completamente diferente há 4 décadas atrás. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Um dos primeiros projetos foi o lançamento do primeiro satélite de comunicações americano, o Echo 1. O Echo 1 era um enorme balão satélite da altura de 10 andares, feito de uma espessa camada de poliéster. Não obstante a resistência do corpo plástico do Echo, os engenheiros da NASA sabiam que não era o suficiente para sobreviver às extremas variações de temperatura do espaço exterior. Por isso, a NASA metalizou o exterior do Echo 1. Isso atuou como uma barreira de radiação e uma forma de refletir os sinais de rádio de e para várias localidades da Terra. As barreiras de radiação datam dos anos 50 e foram usadas em todas as missões tripuladas e não tripuladas da NASA até hoje. É preciso ser leve para viajar no espaço. Tem de ser flexível para ser usado, por exemplo, nos fatos dos astronautas, onde se fosse usado um isolamento convencional teria de ter 2 metros de espessura. Outras tecnologias inspiradas pela NASA podem estar mesmo perante os nossos olhos, na forma de avançadas películas polarizadas e nos filtros de raios ultravioletas dos nossos óculos de sol. Quando a NASA começou a trabalhar no telescópio espacial Hubble nos anos 60, os cientistas precisavam de uma maneira de controlar que comprimentos de onda de luz seriam registados pelas câmaras do telescópio. De forma a separar a luz dos objetos que queriam observar dos outros corpos emissores de luz, a NASA criou películas únicas, polarizadas com filtros químicos de luz espaciais. Os cientistas também incorporaram pequenas partículas de óxido de zinco nas lentes para proteger a câmara das radiações ultravioletas. Este nível de proteção era muito superior à maior parte dos óculos de sol da altura, que ofereciam poucas, se nenhumas, propriedades de proteção do sol. Típicas lentes verdes desenhadas para absorver luz forte amarela e verde realmente bloqueavam muito pouco dos raios solares mais prejudiciais. A adição de coberturas de óxido de zinco bloqueava 99% da prejudicial luz azul e ultravioleta. E as moléculas nas lentes polarizadas bloqueavam comprimentos de onda de luz que correspondiam ao seu arranjo e reduziam grandemente a insolação. Em 1982, o fabricante de óculos de sol Eagle Eyes tornou-se o primeiro a fazer uma linha completa de óculos de sol com os bloqueadores de luz azul e ultravioleta da NASA e lentes polarizadas. A Eagle Eyes produz 250 mil pares de óculos de sol todos os anos. Mas isso é apenas uma fração dos 60 milhões de pares de lentes polarizadas produzidas anualmente a nível mundial. Assim como a NASA tinha de proteger os delicados componentes do telescópio contra a luz intensa, também tinha de proteger os astronautas do violento impulso gerado durante a descolagem. A NASA estava à procura de um material macio que pudesse ajudar a proteger os astronautas durante a fase de descolagem. Se conseguirem imaginar a força G, ou seja, a força que os astronautas sentem durante a descolagem, ela é cerca de 3 vezes, ou um pouco mais de 3 vezes do que a força que sentimos aqui na Terra. E ainda por cima, com toda aquela trepidação e o sacudir da nave, tudo isso pode ser muito desconfortável. Aquilo que era um dispositivo de segurança fundamental para os astronautas é agora um luxo para quem quer apenas dormir.
Trabalhadores da Tempur-Pedic, uma fábrica de 5 hectares em Duffield, na Virgínia, estão a usar a tecnologia da NASA para os ajudar a melhorar a qualidade das suas cestas. Pensamos que este material tem certamente sucesso a absorver a imensa força G que os astronautas sentem. Também é capaz de proporcionar uma maravilhosa noite de sono. E não há melhor maneira de melhorar a nossa qualidade de vida do que conseguir uma noite bem dormida. O segredo das propriedades de alívio da pressão destes colchões ultraconfortáveis são os milhões de células de estrutura aberta que constituem o material. Olhando para o material do Tempur, verão milhões e milhões de células unicamente distribuídas com uma série de espelhos. Isso indica simplesmente que temos uma perfuração perfeitamente equilibrada, estruturas de células abertas e que nos oferecem as propriedades de alívio de pressão do material Tempur. Quando é aplicada força à estrutura porosa de espuma normal, a maior parte da energia é refletida porque o material resiste à força aplicada. As células Tempur absorvem o choque e dispersam energia através do material, libertando o ar à medida que se adapta à forma do objeto que está a aplicar a força. O processo de produção dos colchões Tempur-Pedic é tão único como o próprio material. O primeiro passo é cortar uma tira do tamanho da cama de uma destas lajes de 230 kg de material Tempur, chamadas toras. Como podem ver, aqui na máquina de cortar estamos a trabalhar num colchão duplo que mede realmente 1,5 m por 2,15 m. Provavelmente vamos obter pelo menos 8 a 10 placas desta tora aqui. Ela vai cortar e depois leva-as para a palete que podem ver que está a sair mesmo aqui. Depois da máquina cortar a tora toda, carrega as tiras para uma palete gigante. Então, um dispositivo envia-as para a estação de laminação, onde outras máquinas as juntam a um outro material de suporte. E o nosso material de suporte são realmente 2 camadas neste colchão que estamos a produzir hoje, que começam aqui mesmo, e colocamos uma camada de suporte à frente, estando a outra camada de suporte aqui do outro lado. E ambas passam por este sistema onde lhes é aplicado este adesivo especial. A seguir, usando mais cola, a máquina liga as camadas de suporte a 2 camadas de material Tempur. Finalmente, a máquina de aparar aplana todas as imperfeições. Para garantir que cada colchão está de acordo com os padrões federais, a equipa de pesquisa e desenvolvimento da Tempur-Pedic testa aleatoriamente alguns colchões. Na publicidade, a Tempur-Pedic inclui alguns testes menos científicos dos seus colchões, mas de facto mostram como esta tecnologia da NASA poupa muitas dores nas costas aos astronautas. Uma prática abordagem para mostrar as propriedades de alívio da pressão do nosso material Tempur é o famoso teste do copo de vinho. Vou começar a saltar para cima e para baixo e podem ver que basicamente nenhum movimento é transferido através do colchão por causa das propriedades de alívio de pressão que o material Tempur nos oferece. As invenções da NASA tornam o nosso dia-a-dia não só mais confortável, como mais seguro. Do campo de batalha à mesa de operações. Nos países assolados pela guerra, Iraque e Afeganistão, dispositivos explosivos improvisados mataram mais de 2.000 soldados americanos. Mas os soldados ganharam um amigo na linha da frente, que está equipado para enfrentar o perigo, como sendo os seus olhos, ouvidos e voz. Obedece sempre às ordens, nada teme e não sente dor. O PackBot, uma criação da iRobot em Burlington, Massachusetts, foi enviado para o Afeganistão para a sua primeira missão em julho de 2002. É um robô de reconhecimento por controle remoto e sensores para reunir informação sobre o território inimigo antes dos soldados que o controlam entrarem em cena. Este ciberguerreiro tornou-se um valioso aliado das tropas que ajuda a proteger. Temos um exemplo onde um dos nossos robôs foi atingido e explodiu.
E os técnicos responsáveis pelo robô trouxeram-no de volta para o departamento de reparações com grande emoção, quase como se tivesse sido um dos seus camaradas de armas, suplicando para que... Sabem, eles registaram todas as vezes que ele derrotou um inimigo com sucesso e sabem, esta pessoa estava inquieta e com razão. Este robô pode ter-lhe salvo a vida e isso é uma coisa muito poderosa. A origem do PackBot e a sua capacidade de raciocínio no campo de batalha reportam ao programa de pesquisa da NASA em 1996. Esse projeto criou o primeiro veículo da NASA desenhado para Marte, o Sojourner. Um dos maiores desafios encontrados pelos engenheiros da NASA neste projeto foi como proteger os delicados componentes eletrónicos do veículo do impacto da aterragem em Marte, assim como do agressivo ambiente ali existente. Resolveram o problema abrigando a complexa eletrónica do robô num forte chassi de folha metálica. As técnicas de manufatura para integrar diversas mecânicas com sensores, de acordo com o design, selando-os contra os elementos sem quaisquer fios expostos, são critérios de design que existiam na NASA. E quando trouxemos esta filosofia para a iRobot, possibilitámos a criação do PackBot. O PackBot tem uma vantagem principal em relação aos veículos de Marte. Os operadores podem alterar as suas capacidades com uma variedade de dispositivos adicionais. Esta carga é montada em 6 cintas. Podemos retirar esta e adicionar outra carga. Podemos adicionar sensores bioquímicos e podemos adicionar sensores de autonavegação. Portanto, o sistema é bastante modular e pode ser adaptado a diferentes propósitos. Este sistema está desenhado para responder a atiradores, ou a fogo de morteiro, ou qualquer tipo de som alto. E o robô vira-se automaticamente, olha e escuta atentamente a origem desse som. Acabámos de ouvir uma simulação de um tiro, o que fez com que o PackBot, com o kit Red-All, respondesse. Tem uma série de sensores aqui, na carga, que transmite informação ao soldado. Por exemplo, tem uma câmara com zoom, uma câmara térmica, aqui mesmo, uma iluminação laser e um laser de procura e medição, de forma que pode olhar para aquele alvo e também informar a distância até ele. As duras características de design que ajudaram os veículos para Marte a percorrer o hostil terreno marciano equiparam o PackBot para ter sucesso no difícil ambiente da guerra. A nossa meta, quando começámos esta empresa, era criar robôs que pudessem tocar as vidas cotidianas das pessoas. É bom ver um postal do Iraque de um soldado que diz que salvámos uma vida hoje. Quer dizer, oh meu Deus, isso é tão especial e é tão maravilhoso pensar que fizemos essa diferença. Há outro robô da NASA desenvolvido para a Estação Espacial Internacional que também está a prestar uma ajuda aos terrestres. É o Barrett Hand e está ligado a todo o Sistema de Manipulação de Armas, ou WIM. Esta maravilha teve a sua origem em 1988, quando a NASA começou os enormes trabalhos para construir a sua parte da Estação Espacial Internacional. A NASA queria um braço robótico que pudesse recolher ferramentas e movimentar materiais de construção para os astronautas a trabalhar fora da estação. Houve uma solicitação que veio do governo para que especialmente pequenas empresas lidassem com esse difícil assunto. Por isso, pareceu-nos muito natural ser capazes de levar aquilo que tínhamos estado a trabalhar e adaptar isso à estação espacial. Decidi, nessa altura, escrever uma proposta para obter um empréstimo ao abrigo deste programa especial chamado SBIR, que significa Pesquisa para a Inovação de Pequenas Empresas. Apresentámos a proposta e ganhámos. Tivemos a sorte de ter sucesso com o nosso primeiro pedido. A parceria de Townsend com a NASA para desenvolver o WIM resultou no braço robótico mais avançado do mundo. Uma maravilha tão precisa que até é usada para guiar a mão firme de um cirurgião. Foi e permanece único nesta categoria de robôs. Ao contrário de outros robôs, o WIM não tem engrenagens. Com estes cabos, somos capazes de obter grande destreza e pouca fricção.
O aço inoxidável é um material muito duro. E aqui podem ver que estão a passar por superfícies cerâmicas. E essa interação é muito eficiente quando temos superfícies duras contra superfícies duras. O conjunto WAM Barrett Hand pode lembrar um braço humano, mas tem um raio de mobilidade muito maior. É tão rápido que pode apanhar objetos no ar e suficientemente certeiro para atingir um alvo em movimento. O WAM até é suficientemente esperto para aprender. A maneira mais simples é a que chamamos ensinar e jogar. O WAM aprende por registro de movimentos, copiando ao milímetro esses movimentos. O WAM ainda não entrou em órbita para praticar a sua precisão, mas alguns cirurgiões ortopédicos já o receberam nas suas salas de operações. Eles valorizam o WAM porque, uma vez programado, nenhum percalço ou obstáculo o pode impedir de seguir o caminho que aprendeu. Um cirurgião pode confiar nos movimentos super precisos do WAM para guiar as suas mãos durante as delicadas operações ao joelho. Há uma regra na robótica que é não deixar os robôs chegar perto das pessoas. Nós estamos a tentar criar robôs que trabalhem diretamente com pessoas, pois essa é a intenção. A NASA também está interessada em ter robôs que podem não só trabalhar seguramente perto de pessoas, astronautas, mas também junto de equipamento espacial muito delicado. Por isso, tivemos de trabalhar num braço que fosse mais seguro do que aquilo que tínhamos antes. Se acham que o WAM é uma útil invenção da NASA, que tal uma tinta que pode salvar a sua vida em caso de incêndio? Quando chega um pedido de socorro, os bombeiros voluntários de Freeport, Nova York, são rápidos a responder. E nunca deixam o quartel sem esta peça de equipamento indispensável: o aparelho de respiração, ou SCBA. Mas antes desta versão ter sido colocada nas costas dos bombeiros, o dispositivo que o inspirou foi colocado nas costas dos astronautas americanos. Uma das grandes coisas que saiu do programa espacial foi que a NASA começou a trabalhar no SCBA para os astronautas, e esta tecnologia adaptou-se perfeitamente ao serviço dos bombeiros. Quando os engenheiros da NASA planearam o projeto Apollo nos anos 60, compreenderam que os astronautas iriam precisar de um dispositivo portátil de respiração de forma a poderem afastar-se do módulo lunar depois de terem aterrado na Lua. Eles desenharam um sistema de respiração chamado PLSS, que iria providenciar cerca de 4 horas de ar aos astronautas durante as caminhadas na Lua. Os engenheiros incorporaram um dispositivo de segurança que permitiria aos astronautas concentrarem-se nas suas tarefas de pesquisa, libertando-os da preocupação de controlar o seu fornecimento de ar. Um alarme soaria automaticamente quando o fornecimento estivesse perto do fim. O sistema da NASA chamou a atenção dos chefes de bombeiros nacionais. Era fácil de colocar e de usar, duas coisas que não aconteciam com as unidades de respiração de 18 kg usadas pelos bombeiros nos anos 60. Este SCBA é o Scott 2. Era o que nós usávamos antes da NASA se ter envolvido. É um cilindro de aço pesando todo o conjunto cerca de 18 kg. O regulador era usado no meio do peito. Tudo isto ficava bastante alto no corpo, ficando o cilindro entre os ombros. O cilindro tinha este regulador no meio do peito, que era um pouco pesado. Era um aparelho bastante grande para se usar. Claro que era melhor do que respirar fumo, gases e outras coisas num local de fogo, mas depois de algum tempo, especialmente se tivesse que subir escadas, começava realmente a tornar-se pesado, e o pessoal começou a deixar de os usar depois de algum tempo. Sob pedido dos chefes de bombeiros americanos, os engenheiros da NASA desenharam um novo aparelho especialmente para os bombeiros. Incorporava o uso confortável e fácil do PLSS. Uma das suas características principais é aliviar o peso dos ombros e distribuí-lo pelas costas. Trocando o aço por materiais compósitos de alumínio e aumentando a pressão do ar para 300 kg por centímetro quadrado,
Os engenheiros da NASA retiraram 10 quilos do peso do tanque. É um sistema mais leve, quase metade do peso do sistema original. Agora, o outro dispositivo que foi acrescentado neste novo sistema é um alarme incorporado mesmo à frente, bem à vista. O bombeiro pode deitar um rápido olhar e ficar a saber quanto ar é que tem, e um sistema luminoso também o avisa quando estiver com pouco ar, por isso nada é deixado ao acaso. Os engenheiros da NASA também moveram o regulador da sua posição original ao nível do peito para a máscara. Ter o regulador na máscara permite mais movimento e ficar mais perto do chão em condições mais frescas. E também permite ao operador que o use um melhor controle do regulador, e a válvula de purgar permite libertar ar no evento de uma emergência. O impacto do inovador aparelho da NASA no combate aos incêndios não pode ser considerado nada menos do que revolucionário. O moderno SCBA permitiu aos bombeiros irem mais longe e mais depressa do que antes. Os bombeiros estão mais seguros e a sua capacidade de resgatar civis que fiquem presos é muito maior, por isso salva vidas civis e salva vidas a bombeiros. A tecnologia da NASA não protege apenas os bombeiros quando estão no edifício em chamas. Também impede o edifício em chamas de ruir. A tecnologia-chave não são traves mais fortes, mas uma camada de tinta à prova de fogo de apenas 8 milímetros de espessura. Chama-se SharTech e veio do espaço. Aplicada às vigas de aço de um arranha-céus, pode protegê-lo de temperaturas acima dos 1000 graus Celsius e de pressões de explosão de 1800 kg por centímetro quadrado. O desenvolvimento da SharTech data das missões orbitais das naves Mercury, Gemini e Apollo. Durante a reentrada, as cápsulas espaciais enfrentariam temperaturas extremas causadas pela fricção quando entrassem através da atmosfera terrestre a alta velocidade. Para proteger os astronautas contra temperaturas 8 vezes mais quentes que a fusão do aço, os cientistas precisavam de melhorar as capacidades dos escudos de proteção de calor da cápsula. A tinta foi desenvolvida para ser leve e providenciar uma camada protetora que não só suportasse o calor, mas pudesse mesmo ser queimada, absorvendo parte do calor, assim como criar uma barreira exterior. Estas camadas isoladoras são especialmente importantes durante a reentrada na atmosfera, porque as cápsulas continham astronautas e a NASA precisava de os manter seguros. Camadas à prova de fogo assim são chamadas intumescentes. Na presença de temperaturas extremas, ocorre uma reação química na tinta intumescente, que se expande para uma camada isoladora que dissipa o calor. Esta camada de carvão tem 5 vezes a espessura da tinta original e bloqueia o calor, impedindo-o de penetrar para além da superfície exterior. Isto significa que as cápsulas podiam alcançar uns incríveis 2700 graus Celsius no exterior, mas manter uns confortáveis 21 graus no interior. Assim como esta tinta do espaço ajuda os arranha-céus de aço a suportar o calor intenso de incêndios, outra inovação da NASA ajudaria as pessoas apanhadas lá dentro a escapar. Sinalização super brilhante, com brilho no escuro. Em 2001, a NASA tinha de aparecer com uma ideia brilhante quando enfrentou o desafio de desenhar um sistema de evacuação de emergência para a Estação Espacial Internacional. Tecnologia que brilha no escuro é uma solução perfeita, barata e simples para a agência, porque se a energia se for abaixo, precisamos de uma fonte de luz. E não é viável na Estação Espacial ter fios por todo o lado para o material de iluminação. Ao invés de inventar nova tecnologia de brilho no escuro a partir do nada, a NASA optou por escolher um produto comercialmente disponível chamado Lunaplast e melhorá-lo. Material que brilha no escuro é algo que nós podemos ver na loja e que todos usamos e é baseado num composto de sulfato de zinco. O Lunaplast é diferente. É uma mistura de estrôncio aluminado, um poderoso composto que absorve a luz, e plástico PVC.
O estrôncio iluminado suspenso na matriz de plástico é feito de correntes de cristais de diferentes comprimentos. Tal como materiais que brilham no escuro convencionais, estes cristais absorvem fotões de luz. Isso faz com que saltem para um mais alto nível de energia e então emitem luz enquanto retornam ao seu nível original. Equilibrando a forma como essas correntes são suspensas no plástico, os engenheiros da NASA permitem que os cristais absorvam e depois emitam mais luz. 25 vezes mais luz durante 5 vezes mais tempo do que outros materiais que brilham no escuro. O Lunaplast pode brilhar durante 30 horas antes da sua luz desaparecer. Instalando 1000 placas de Lunaplast em vez de sinalização elétrica, as empresas podem poupar cerca de $30.000 todos os anos em despesas de energia, poupando milhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Assim como a NASA encontrou uma maneira de poupar energia nas nossas casas e escritórios, também nos deu melhores baterias e novas formas de nos movimentarmos. A Tecnologias Híbridas em Mooresville, Carolina do Norte, está a desenvolver o futuro de veículos elétricos, dentro e fora da estrada. A sua velocidade máxima é de 60 km por hora. Vou mostrar-lhes a sua velocidade e as suas suspensões. Comparado com os seus antepassados elétricos dos anos 90, os veículos feitos aqui representam um grande salto em frente. Eles implicam uma tecnologia que ultrapassou os maiores obstáculos para a construção de um veículo elétrico viável, um sistema de bateria suficientemente eficiente para nos permitir guiar grandes distâncias antes de ter de carregar outra vez. Os sistemas dos anos 90 podiam carregar um carro apenas para 120 km com uma carga de 6 horas, limitando o seu uso para pequenas deslocações dentro da cidade. Mas os carros elétricos feitos pela Tecnologias Híbridas podem percorrer cerca do dobro dessa distância antes de ficarem sem energia. A tecnologia responsável veio do espaço, uma nova e melhorada bateria de lítio recargável desenvolvida pela NASA. Como fez no passado, a NASA começou por reconhecer o potencial de uma tecnologia já existente. Algumas das primeiras células de lítio foram desenvolvidas em meados dos anos 90. Isto é usado normalmente em computadores portáteis, mesmo hoje em dia. Esta é uma caixa de uma bateria típica. Ironicamente, eu fui uma das primeiras pessoas a provar que podem usar este tipo de células para guiar um veículo elétrico. Desde aí, a tecnologia desenvolveu-se drasticamente. As células de lítio armazenam 3,6 volts, bastante energia comparado com uma bateria alcalina de 1,5 V com o mesmo tamanho. O lítio foi uma excitante nova opção de energia para os dispositivos espaciais da NASA. Os engenheiros da NASA estavam entre os primeiros a aumentar a vida de uma bateria e diminuir o seu tempo de carga. Também foram pioneiros de técnicas mecânicas e sistemas de controle de qualidade para criar baterias maiores com 75 vezes mais amperes por hora. Isso resultou em menos bateria e diminuiu as hipóteses de falha nas células dos dispositivos da NASA. E significa veículos práticos e viáveis para nós hoje em dia. Isto, por exemplo, é uma célula de lítio de 100 amperes por hora. São precisas cerca de 50 destas com a mesma densidade de energia numa caixa de baterias, com 8 células. Dentro do nosso veículo, temos cerca de 10 caixas destas. Os trabalhadores na Tecnologias Híbridas pegam em carros normais motorizados e convertem-nos para andar com as suas inovadoras baterias de lítio. Este é o pacote de bateria de lítio. Este veículo tem 10 destes. Cada um destes pesa cerca de 28 kg. Significam cerca de 45 a 90 kg de peso a mais sobre o veículo original, uma vez que seja todo eletrificado e com tudo preparado. Depois dos trabalhadores construírem o espaço para as baterias, instalam-nas no carro.
Muitas vezes o tanque de gasolina é no centro do veículo e é ali colocado por uma razão, porque é a secção mais segura do veículo. Por isso, muitas vezes as nossas baterias acabam acondicionadas nessa mesma área pelas mesmas razões. Podemos adicionar alguma estrutura para a tornar mais forte, um pouco mais segura com as baterias, mas também temos outro equipamento que desliga as baterias em caso de acidente. Coisas assim que estão embutidas nestes veículos. Os eletricistas fazem testes de diagnóstico para garantir que o sistema de computador do carro está a funcionar bem e que todos os sistemas de energia estão operacionais. Algo que vem da fábrica tem um sistema de computador de bordo que está ligado à transmissão, com o motor. Temos airbags, temos sensores anti-bloqueio de travões, por isso temos todo este tipo de coisas que normalmente seriam integradas com o computador. Por isso temos ligações que são feitas para dar ao computador essa informação que já não está a receber. O sistema de baterias pode permitir a um carro guiar a velocidades de cruzeiro cerca de 250 km antes de precisar de ser recarregado. E tudo o que precisam para o carregar é uma ficha padrão de 110 voltas. A equipa técnica da Tecnologias Híbridas está sempre a sonhar com novas maneiras de usar a energia a lítio. Vou ligar isto. Não é como um motociclo normal. Vou apenas rodar a chave e já está ligado. Pronto a andar. Não tem embreagem, não tem mudanças. Isto é uma aceleração a partir do zero. Eles até podem ter o mais rápido carrinho de golfe do mundo. Eu não jogo golfe, mas este é um formidável carrinho de golfe. Realmente leva-te de buraco em buraco num instante. Enquanto os grandes fabricantes automóveis começam a experimentar baterias de lítio para veículos elétricos, os sistemas de baterias da Tecnologias Híbridas prometem servir de modelo de segurança e desempenho. Somos parte deste novo movimento de empresas. Companhias de automóveis que começam a ser o padrão, pelo menos neste mercado. Empresas mais pequenas como nós e até algumas empresas maiores estão agora a usar este tipo de tecnologia de forma muito agressiva para construir estes veículos e fazê-los chegar ao mercado. 4 ou 5 anos atrás as pessoas nem sabiam o que era um veículo híbrido. Agora todos sabemos. Estes veículos, alimentados por baterias, não são as únicas maravilhas técnicas a beneficiar das tecnologias verdes da NASA. Também podemos afastar a sujidade do Sol e do mar do nosso planeta com pequenas esferas vindas do espaço. É feito de um ingrediente surpreendente. Apela apenas à mãe natureza para o ajudar a limpar e, embora seja feito de esferas com menos de 100 microns, pode absorver 20 vezes o seu peso. Também pode ser embalado para ir ao encontro das suas necessidades. As suas partículas individuais podem ser as mais pequenas produzidas pela NASA, mas este pó maravilha, chamado PRP, tem um enorme potencial. O PRP quer dizer Produto para Remediação de Petróleo e é usado em várias aplicações, basicamente para limpar acidentes com hidrocarbonatos de petróleo. Eles são oleofílicos, o que quer dizer que se liga ao hidrocarbonato pelo contacto. Uma vez que o óleo é absorvido pelo PRP, permanece ali sem escorrer para fora. E não é necessária a recolha. Uma vez que se lança o PRP, ele fará o seu trabalho e depois é biodegradável. O que pode soar a conversa de vendedor é realmente a verdade. Desde o sistema do porão do seu barco, a carris de comboios e parques de estacionamento, até aquela mancha de óleo à sua entrada, o PRP absorve a sujidade sem grande esforço com uma tecnologia inovadora descoberta em gravidade zero. O pó de PRP é realmente feito de pequenas e ocas unidades chamadas microsferas. Os investigadores da NASA descobriram-nas em 1992 por acidente, durante uma experiência de mergulho a bordo de um KC-135. No ambiente sem peso como este aqui, um esforço para criar cristais líquidos resultou, ao invés disso, em bolhas de ar aprisionadas em pequenas e cristalinas esferas. A NASA desenvolveu mais tarde outros métodos de os produzir, e trabalhadores da Universal Remediation estudaram estas técnicas para fabricarem o PRP. Eles usam apenas o ingrediente ativo para produzir as suas microsferas, cera de abelhas.
Quando fazemos este produto, usamos 1 tonelada deste tipo de material, e isto vem diretamente das colmeias. É tão natural que, se lembrarem de quando eram crianças e tiveram aqueles dentes de carnaval, é disto que eles eram feitos. Para fazer PRP, a cera é derretida num recipiente gigante a 90 graus Celsius. Então deitamos-lo para um tanque pressurizado e pressurizamos até 115 kg por centímetro quadrado. Depois passamos pelo atomizador para criar as pequenas esferas no pó. Então refrigeramos o ambiente e trazemos-lo para baixo. Por isso, quando está a cair, e tem de cair cerca de 3 metros, quando chega ao chão, está suficientemente fresco para não congelar e mantém-se um pó fino. Então retiramos-lo do recipiente e colocamos-lo nos vários produtos. A cera das abelhas contém nitrogênio, fósforo e potássio, ingredientes que são uma fonte de alimento para micro-organismos que aparecem naturalmente. Na eventualidade de um derrame de óleo, o PRP pode ser lançado diretamente em cima. As esferas de cera de abelhas são 18% hidrato de carbono, por isso absorvem o óleo e rejeitam a água, o que lhes permite flutuar. Micro-organismos esfomeados já presentes no ambiente alimentam-se neste buffet de cera de abelhas. A população de micro-organismos alimenta-se e multiplica-se. Enquanto se alimentam, os micróbios libertam enzimas que destroem e neutralizam os hidratos de carbono. Mas não precisam de um microscópio para ver o PRP em ação. A sua eficiência é visível nesta comum utilização, ao limpar o porão de um barco. Ajeito isto para mostrar como o PRP se vai juntar e absorver o óleo no porão e trazê-lo para a superfície da água, onde fica absorvido, até os micróbios que surgem naturalmente biodegradarem essa mistura de óleo e PRP em dióxido de carbono e água. Em Pittsburgh, base da Universal Remediations, uma variedade de bioprodutos de PRP estão a limpar derrames de óleo nos 3 rios, um de cada vez. A história do PRP é apenas mais um exemplo de como as tecnologias usadas para a exploração do espaço estão a melhorar as nossas vidas aqui na Terra. Acho que todos nós, se olharmos para o programa espacial, podemos identificar uma série de coisas que vieram da tecnologia do espaço que beneficia as nossas vidas cotidianas, desde sistemas de comunicação a dispositivos de segurança. Quando a NASA recomeçou em 1958, não sabíamos quais seriam esses futuros benefícios, mas estávamos confiantes que, tal como vimos no passado, os investimentos na ciência e tecnologia, espaço e aeronáutica vão continuar a providenciar benefícios para o público em geral. Mantendo essa tradição, continuaremos a investigar mundos desconhecidos à procura de respostas sobre o nosso mundo. Indo ao encontro dos desafios dessa viagem, continuaremos a obter dividendos, desde tecnologias que salvam vidas até simples brinquedos aqui na Terra.